Acabou o campeonato. Acabou o campeonato, gente. Eu já fiz um vídeo aqui ontem e hoje, na live pré-jogo, eu reafirmei. Se o Flamengo entrasse em campo focado, mantendo o padrão de atuação do Campeonato Carioca, sem salto alto, sem soberba, como costumam dizer por aí, o Flamengo venceria esse jogo com tranquilidade e encaminharia o título. E não deu outra. Acabou o campeonato. O Flamengo, ele não precisou nem acelerar muito. O Flamengo jogou no ritmo de treinamento. Essa é que é a realidade. Parabéns ao Nova Iguaçu. Um trabalho fantástico do presidente Jânio Moraes, do Carlos Vitor, de toda a comissão técnica, de todos os funcionários do clube, dos jogadores. Trabalho histórico, sensacional. Mas não dá para competir. É futebol? É futebol. Tudo pode acontecer. Aquele lenga, futebol, tal, jogo seguindo de campo. Legal. É verdade. Mas é o seguinte, galera. O Flamengo do Tite, o time do Tite, em campo, hoje completou mais um jogo sem sofrer gols no campeonato. O time do Tite não levou gol no campeonato. O Nova Iguaçu, com o Carlinhos, fez um gol no Flamengo, mas era uma equipe dirigida pelo Mário Jorge e um time com jogadores do Sub-20 e jogadores que não estavam sendo aproveitados pelo Tite. No caso, o Pablo e o Thiago Maia, que inclusive já foram até negociados. E este foi o único gol que o Flamengo levou no campeonato. Quando o seu time principal, como o Tite na beira do campo, esteve em ação, o Flamengo não levou gol no campeonato carioca. Aí vem outra situação que é muito falada. O nível do campeonato é muito fraco, o campeonato é isso, o campeonato é aquilo. O campeonato carioca é disputado por 4 times grandes. E este time grande joga 3 clássicos contra os seus rivais. O Flamengo jogou contra o Vasco, empatou o primeiro, podia ter vencido e podia ter perdido, porque me lembro que aquele dia o Verratti perdeu 2 chances claras de gol, mas não levou gol. E depois, o Flamengo pegou o Botafogo, pegou o Fluminense. Em 2 oportunidades. Aliás, o Fluminense pegou em 3 oportunidades. E não levou gol. E hoje, diante do Nova Iguaçu, a segunda melhor campanha do campeonato, o Flamengo, de novo, não levou gol. O Nova Iguaçu até tentou na entrada da área, teve chutes lá perigosos que deram trabalho para o goleiro Rossi. Hoje foi o jogo que o Rossi mais trabalhou aí nos últimos tempos, hein? Porque o Rossi tem dado uma moleza danada para o pessoal da lavanderia do Flamengo. O pessoal não lava o uniforme do Rossi, porque não suja, pô. Hoje não. Hoje o pessoal da lavanderia vai trabalhar. Alguns chutes ali na entrada da área que o goleiro teve que fazer intervenção, mas coisa muito pouca. O Nova Iguaçu não ameaçou o Flamengo. O Flamengo jogou no ritmo de treino. E aí vem a pergunta. Semana que vem, o Nova Iguaçu, ele precisa fazer 3 gols para levar o jogo para os pênaltis. E 4 para ser o campeão direto. E aí eu vou ser repetitivo, me desculpem. O Flamengo do Tite não levou nenhum gol no campeonato. Só levou um gol o time dirigido pelo Mário Jorge. Ou seja, galera, futebol é incrível, futebol ele permite viradas épicas e memoráveis, permite que o mais limitado vença o mais forte. Mas neste caso, e com o foco que o Flamengo está, a única chance do Nova Iguaçu para domingo seria uma crise interna gravíssima. Os jogadores não gostando do técnico, problemas entre comissão técnica, jogadores, diretoria, crise interna. O Flamengo, como já esteve muitas vezes nos últimos tempos e acabou perdendo títulos por causa disso, numa zona danada, aí o Nova Iguaçu teria alguma possibilidade. Mas neste momento, o Flamengo do Tite, do jeito que está, focado, com a ambição de ganhar taças em 2024, depois do que aconteceu em 2023, acabou o campeonato, pô. Acabou o campeonato. Sinceramente. Se acontecer a virada do Nova Iguaçu, vai ser a maior virada da história do futebol brasileiro. Porque você tem que analisar todo o contexto. É o que eu estou explicando aqui nesse comentário. O Flamengo do Tite é muito sólido defensivamente. E é muito talentoso do meio campo para frente. Não levou gol no Campeonato Carioca. Enfrentou o Vasco, Botafogo, Fluminense. Só levou um gol do Nova Iguaçu quando não estava com a sua equipe principal. E agora o Nova Iguaçu poderá aí virar isso. Pode. Mas tem que fazer 3 gols para levar a disputa para os pênaltis. Então, sinceramente, eu acho que o Flamengo já tem encaminhada a sua primeira taça de 2024. Vamos falar, com certeza, eu não li aí nos comentários, mas eu vou falar, com certeza daqui a pouco aqui, de gente dizendo o seguinte, é soberba, é arrogância. É uma realidade, galera. É uma realidade.
Só não enxerga quem não quer. Hoje ficou bem clara a disparidade, por exemplo, do Flamengo para o Vasco da Gama. Os momentos atuais, os times atuais. O Nova Iguaçu, contra o Vasco, foi melhor e mandou nos 2 jogos. Hoje, o Nova Iguaçu não incomodou o Flamengo. Não conseguiu jogar. Tentava de fora da área e conseguia ali dar algum tipo de trabalho e só. Muito pouco. Então, mediante todo este quadro, eu, sinceramente, não tenho nenhum receio em afirmar que o Campeonato Carioca terminou. Agora, essa é a minha opinião. É o que eu acho. O Tite não pode achar isso. Os jogadores do Flamengo não podem achar isso. A diretoria não pode achar isso. A comissão técnica, os funcionários, todos têm que ter em mente o seguinte: ainda tem mais um jogo. Tem que jogar a Vera. E se dá até ao luxo, porque vai ter a estreia na Libertadores terça-feira, em Bogotá contra o Milionários, e aí na outra quarta-feira, após o jogo com o Nova Iguaçu, tem o jogo no Maracanã contra o Palestino pela Libertadores. Vitória do Flamengo e, assim, eu falo sem medo de errar, o Flamengo já é campeão do Campeonato Carioca. E, para ser bem sincero, eu falava isso antes mesmo desse jogo. Quem me acompanha aqui, quem me acompanha no SBT, sabe muito bem que eu estava extremamente seguro em relação a isso. Eu não via, de verdade, gente, assim, com todo respeito aos adversários do Flamengo, eu não via, mesmo se fosse Vasco, mesmo se fosse Nova Iguaçu na final, antes mesmo da gente saber que o Nova Iguaçu ia passar para a final, eu falei, o Flamengo será campeão carioca, porque não tem como. O time do Flamengo é muito bem formado, muito bem montado. É um time extremamente pragmático, com um treinador pragmático, que ajustou o setor defensivo. O Flamengo novamente sai de campo sem sofrer gols. Tudo bem, levou um susto ou outro ali. O Flamengo até, num determinado momento ali no fim do primeiro tempo, extremamente sonolento, me deu um sono danado da partida. Até entendo por um lado, não entendo por outro, mas enfim, no fim das contas, o Flamengo passou o carro aí no Nova Iguaçu, encaminhou o título do Campeonato Carioca e dá até a oportunidade do Tite poupar no próximo duelo, pensando aí nos jogos da Libertadores. Bom, galera, sabe sobre o caso Carlinhos. O que eu sei é que já foi amplamente divulgado aí, é jogador do Flamengo, 3 anos de contrato. O Marcos Braz diz que ele não chega por conta da situação envolvendo o Gabigol, mas eu tenho uma pergunta a fazer, Marcos Braz. Beleza, não tem nada a ver com o Gabigol. Por que o Flamengo não contratou antes para escrever o jogador da Libertadores? É óbvio que tem a ver com a situação do Gabigol. Só que, oficialmente, o clube nunca vai falar isso, nunca vai admitir isso. Sabe por quê? Se admitir isso, vai admitir de uma maneira indireta que sabe que o jogador pode ficar suspenso. Mas o discurso na frente das câmeras é não, a gente confia no Gabigol, a gente confia no efeito suspensivo, a gente confia que o Gabigol e a sua defesa vão conseguir reverter a situação. Então, por conta disso, eles nunca vão admitir que o Carlinhos foi contratado para a vaga do Gabigol. Nunca vão admitir isso. Mas foi, gente. Foi. Opa, teve sim, Vene, pode reparar quando a partida terminou. Esse jogo foi mais difícil que o do Fluminense. Inclusive, o Nova Iguaçu ele finalizou mais a gol. O Rossi teve que fazer mais defesa no jogo contra o Nova Iguaçu do que no jogo contra o Fluminense. Hoje era para 5-0. Concordo. Inclusive, o Pedro foi muito bem, fez 2 gols, ajudou ali no terceiro gol que foi contra do Nova Iguaçu, mas o Pedro ele perdeu boas alternativas ali, cara, boas chances de fazer gol. Não pode desperdiçar. A que eu tenho ao Pedro nessa temporada. Embora esteja voando, fazendo muito gol, mas também está perdendo muitas oportunidades. Já a entrevista coletiva do técnico Tite, hein, galera? Boa noite, Vene. Vitória tranquila do Flamengo hoje, mas De La Cruz bem abaixo hoje. Datas FIFA prejudicando. Rumo a mais um Campeonato Carioca. Bom trabalho, irmão. Boa Páscoa. Valeu, Leandro. Inclusive, boa Páscoa aí para todo mundo, tá, galera? Amanhã, domingão de Páscoa, geral junto, reunido, com seus familiares, amigos. Assim eu espero, né? Páscoa é uma data extremamente importante. Para mim é mais importante até que o Natal. Mas, enfim. Se um jogador que o Tite fez tanta questão com o Ortiz não joga, imagina perde gol. Alan entrou bem. A gente já pode ver aí algumas coisas, né? Por exemplo, o Alan, no entendimento do Tite, pelo menos é o que ele vem mostrando nos jogos, é para vaga ali no De La Cruz. Briga por vaga com o De La Cruz. O Vitor Hugo com o Luiz Araújo. São algumas coisas que a gente começa a ver. O Matheus Gonçalves, a Arrascaeta. Luiz Araújo está destoando desse time, sim. Embora ele tenha dado um passe absurdo para o segundo gol do Flamengo, cara, a invertida de bola dele, a bola dele quebrando a linha do Nova Iguaçu foi absurda. Mas eu não acho que o Luiz Araújo fez um bom jogo. Muito pelo contrário. Não acho mesmo. Foi mal demais. Verê, boa noite. Me desculpa, mas foi um passeio. Concordo, Mike. Flamengo, campeão carioca, né? Esquece. O que achou do gol anulado? Cara, eu não consigo ter certeza que o cara está impedido. Eu não sei como, eu não consigo entender aquilo, cara. Ninguém entende, na verdade. Eu vi que se tornou debate aí nas redes sociais. Inclusive, vocês acharam que foi pênalti no Ayrton Lucas? Eu já acho que não foi. Quero a opinião de vocês, podem ficar à vontade aí. Verê, você é muito bem informado. Parabéns, cara. E será que o Flamengo vai trazer o Wendel e o Claudinho para o meio do ano? É difícil falar de futuro, assim. Eu sei que são 2 jogadores que o Flamengo já tentou. Se vai tentar novamente, eu confesso que eu não tenho essa informação hoje. O problema do Luiz Araújo é que ele não tem concorrência direta na ponta direita. Isso eu concordo.
Não tem. O Tite até tinha pedido o Luiz Henrique, que hoje está no Botafogo, né? Mas o Flamengo não conseguiu a contratação. Veneu, o que achou da contratação do Carlinhos? Achei desnecessária. Achei desnecessária. Primeiro, torço muito para o sucesso na carreira dele, cara. Li várias notícias, enfim, muita coisa sobre a história de vida dele. Torço muito para que ele tenha muito sucesso na carreira dele. Mas, entretanto, todavia, se eu fosse diretor do Flamengo hoje, eu não contrataria ele. Vamos lá, ele não pode jogar Libertadores, ele não pode jogar a Copa do Brasil. Chega para jogar apenas Campeonato Brasileiro, teoricamente para a vaga do Gabigol. Se é para fazer um contrato de 3 anos com uma aposta, porque hoje o Carlinhos é uma aposta, essa é a verdade. Jogador de 27 anos, que não jogou por grandes clubes do futebol brasileiro. O único clube foi o Corinthians, que ele começou a carreira e mesmo assim não conseguiu permanecer por lá. Depois só time bem abaixo do nível do Flamengo. É uma aposta. Agora, você fazer 3 anos de contrato com uma aposta? Por exemplo, o Fluminense, quando contratou o Lelê, destaque do Carioca ano passado, o que o Fluminense fez? Empréstimo com opção de compra. Chegou no fim do empréstimo, o Fluminense foi, exerceu a compra, ficou com o jogador. Beleza. Por que o Flamengo não fez isso também? Tinha muitos clubes querendo o Carlinhos. Pô, gente, muitos clubes quem? Vamos lá. Vocês acham o quê? Que o Carlinhos ia preferir o quê? Ir para um outro clube qualquer ou ficar no Flamengo mesmo que fosse por empréstimo? Eu tenho certeza que ia ser ficar no Flamengo mesmo que fosse por empréstimo. Nessas horas tem que saber negociar. Então, essa ladainha de que tinha outros clubes querendo, eu não vou cair nesse papo.